Olá, Vecchers! Bem-vindo ao Vestibular em Cena. Nós esperamos que vocês estejam gostando das nossas novas playlists, tanto a VecMoon com o Danilo Cursino, quanto também o Veccionário, que está sendo publicado aqui toda semana, trazendo conceitos de humanidades para vocês. A grande pergunta é, vocês já clicaram aqui no sininho para poder receber as nossas notificações? Se não, não perca tempo, porque afinal de contas hoje nós vamos tratar de um tema bastante caro aos vestibulares, a condição indígena. Pois é, quando o assunto é índio, a FUVEST, por exemplo, de 2013 até 2017, sempre trouxe uma questão anualmente para vocês. Já a Unesp e a Unicamp, a partir de 2015, também sempre trouxeram uma questão indígena para vocês. Agora, o nosso território nacional, o nosso marco, é o Enem. E para a gente poder ficar numa referência cronológica universal, que é o ano de 2009, quando ele foi universalizado, é fatal. Ao longo desses últimos 10 anos, sempre houve uma questão a respeito de índios. Foi o IHGB do século XIX, o Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, quem passou a considerar a Carta de Caminha como uma espécie de certidão de batismo do Brasil. Isso é uma coisa que a gente pode entender a partir da pintura de José Maria de Medeiros, que foi realizada em 1884, saca só. Assim como a pintura, a Carta de Caminha passa a compreender o nosso nativo como um bom selvagem, como um ser que está colado à natureza e, portanto, deve ser redimido. Isso ajuda a gente a entender, então, o fascínio que a matriz europeia exercia sobre as nossas elites. Já na Carta de Caminha, o autor indicava ao rei como os nossos nativos deveriam entrar no cálculo da colonização portuguesa, porque, afinal de contas, apesar da terra ser muito larga e nela não haver nem ouro nem prata, aqui existiam muitos nativos que deveriam ser salvos. E a melhor semente que o rei deveria aqui lançar seria justamente a fé católica. Entretanto, essa visão edênica não era consenso entre os conquistadores da América. Essa ambivalência entre o Éden e também o inferno foi uma marca bastante recorrente na literatura de viagem que passou a ganhar cada vez mais fôlego no mercado europeu a partir do século XVI. Ao contrário de Caminha, por exemplo, a gente poderia trabalhar com os textos de Pero Magalhães Gândavo, que era o provedor da fazenda e também um copista da Torre do Tombo, ou seja, trabalhava diretamente com a corte portuguesa. Em seus dois tratados, o Tratado sobre a Terra do Brasil, ou então a História da Província de Santa Cruz, ambos publicados na década de 1570, retratam a nossa natureza como sendo um clima ameno e bastante receptivo. Porém, os nossos nativos serão retratados como uma multidão de bárbaros gentios. E além disso, ele continua o seu texto dizendo que a nossa natureza é deleitosa e bastante aprazível. Porém, numa citação que já entrou para a história e se tornou clássica, ele continua reconhecendo os nossos nativos como seres que não têm 3 letras, F, L e R, ou seja, fé, lei e rei. E por esse motivo, então, deveriam ser conquistados. E o mesmo se passou com outros europeus que rivalizaram o domínio português no século XVI, a exemplo dos franceses. Mas para tratar de invasão francesa, eu convido a Tatiana Rezende do canal Historizando. Manda ver, Tati. Fala, galera do VEC, tudo bem? Aqui é a Tati do Historizando e eu vim contar para vocês um pouquinho das invasões francesas. Nesse período, a gente tem o Tratado de Tordesilhas que dividiam as conquistas entre Portugal e Espanha. Outras nações não vão ficar nada satisfeitas, incluindo a França. A gente começa então com os franceses tentando explorar ao máximo o pau-brasil na costa brasileira, mesmo os portugueses, é claro, tentando impedir. Mas, a partir de 1555, a gente tem a França Antártica, que vai ser de fato uma tentativa francesa de colonizar uma região da Baía de Guanabara. Mas por que isso? Cerca de 500 franceses protestantes vão vir então para o Brasil para morar no Brasil. Isso se deve a vários conflitos religiosos que aconteceram na França, inclusive o auge desses conflitos é a conhecida Noite de São Bartolomeu, com o massacre de diversos protestantes, e esses então religiosos vêm para o Brasil. Esses religiosos eram calvinistas, mas também conhecidos como huguenotes. Os huguenotes vão começar a morar na região do Brasil e ter relação de troca de mercadoria
com os indígenas. Por isso essa relação francês-indígena vai ser importante. Agora, tanto conflitos internos quanto externos vão fazer com que a França Antártica termine. Conflitos internos porque a própria questão religiosa, o fanatismo religioso, vai fazer com que existam conflitos dentro dessa colônia da França Antártica. E muitos franceses vão ser expulsos. Já externos é porque Portugal, é claro, não vai deixar os franceses permanecerem em sua colônia e vai mandar o Estácio de Sá, sobrinho do Mendes Sá, que era governador-geral da época, para atacar a região. E aí eles conseguem expulsar os franceses em 1567, fundando a vila de São Sebastião do Rio de Janeiro, o famoso Rio de Janeiro de hoje. Então essa questão da França Antártica, além de ter essas relações com os indígenas, com os nativos, vai influenciar a fundação do Rio de Janeiro. Mas se você pensa que é só a França Antártica, está muito enganado. A gente tem também a França Equinocial, que vai ser formada na região do Maranhão. Mas por que os franceses vão para o Maranhão? Inclusive fundar uma cidade chamada São Luís em homenagem ao rei da época. Essa intenção, inclusive apoiada pelo governo francês na época, é justamente de morar numa região próxima às colônias espanholas, para tentar então interceptar navios espanhóis com metais preciosos, a prata e o ouro. Por isso, a França Equinocial vai servir nesse momento para, então, na tentativa de roubar prata e ouro das colônias espanholas. No ano de 1615, 3 anos depois da fundação de São Luís, é que a gente tem uma reação luso-espanhola. Mas por que luso-espanhola? A gente tem que pensar que nesse momento estava acontecendo a União Ibérica, união das duas coroas, a espanhola e a portuguesa. E com isso os franceses são expulsos e aí se termina o período depois de 3 aninhos. Bom, é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Continue acompanhando o VEC e me segue lá no Historizando. Um beijo e até a próxima. Como você pode notar, o que estava em jogo não era somente a exploração de riquezas naturais ou então até mesmo minerais, ouro, prata ou então até mesmo pau-brasil. Se tratava também de conquistar a mente e o coração dos nativos, e isso era um reflexo direto das reformas religiosas europeias, assim como também das iniciativas da Contra-Reforma. E é justamente isso que a gente vê num enunciado dedicado a 2 questões da Unesp de inverno de 2016, que são as questões 35 e 36. Vamos à leitura do enunciado. Leia o texto para responder às questões a seguir. Prova da barbárie e, para alguns, da natureza não humana do ameríndio, a antropofagia condenava as tribos que a praticavam a sofrer pelas armas portuguesas a guerra justa. Nesse contexto, um dos autores renascentistas que escreveram sobre o Brasil, o calvinista e sapateiro francês Jean de Lery, morador do atual Rio de Janeiro na segunda metade da década de 1550 e quase vítima dos massacres do dia de São Bartolomeu, em 1572, ponto alto das guerras da religião na França, compara a violência dos tupinambás com a dos católicos franceses que naquele dia fatídico trucidaram e, em alguns casos, devoraram os seus compatriotas protestantes. E o que vimos na França durante o São Bartolomeu? Sou francês e pesa-me dizê-lo. O fígado e o coração e outras partes do corpo de alguns indivíduos não foram comidos por furiosos assassinos de que se horrorizam os infernos? Não é preciso ir à América, nem mesmo sair de nosso país, para ver coisas tão monstruosas. A partir do texto e de seus conhecimentos, é correto afirmar que a citação é de um renomado historiador que é o Luiz Felipe Alencastro, que ele tem um clássico a respeito do trato dos viventes, dedicado à escravidão no Brasil. E a moldura da questão traz uma perspectiva antropológica que a gente costuma chamar de perspectivismo, ou então você também pode chamar de relativismo cultural, o que significa dizer ler a partir de diferentes perspectivas o mesmo evento histórico. Algo como se europeus e ameríndios não fizessem parte da mesma humanidade, mas dentro delas eles compusessem distintas humanidades. Isso nos leva então à letra D como correta,
Porque afinal de contas, a moldura da questão nos leva a colocar em xeque uma suposta hierarquia entre civilizados e selvagens que é comum e recorrente em qualquer processo colonizador. Além disso, é importante chamar a atenção para o fato de que a prova da história da Unesp tem como recorrência a citação de um texto para duas questões. E isso nos leva então à pergunta seguinte, que exige que você saiba o que é o conceito de guerra justa. Definição essa que se encontra então na letra A, pois a guerra justa foi uma teoria jesuítica encampada pela coroa portuguesa e adotada, colocada em prática após as invasões francesas, a partir da década de 1570. Porque a partir desse momento, os nossos nativos seriam considerados seres dotados de alma e de razão, e que só poderiam ser capturados, cativados, em condições declaradas de guerra, consideradas justas pela própria coroa portuguesa. Ou seja, cá entre nós, a noção de inimizade junto dos nossos nativos passou a ser então bastante elástica. E quem acabou ganhando com isso foram os próprios jesuítas, porque além de serem os donos das mentes e dos corações dos nossos nativos, eles também passaram a se apropriar não só dos excedentes econômicos, mas também das alianças estabelecidas pelos nossos ameríndios. Bom, esperamos que vocês tenham feito bom proveito dessa nossa aula a respeito da condição indígena. Num próximo momento a gente pode voltar para poder ainda tratar sobre índios, mas uma perspectiva de conquista do nosso território. No mais, continue nos acompanhando aqui no Vestibular em Cena. Não deixem de conferir o trabalho da Tatiana Rezende lá no canal Historizando. Nós vamos deixar os seus links aqui na descrição do vídeo. Um abraço forte e bons estudos. Até a próxima. Tá gravando? Tá gravando aqui? Beleza? Tá gravando lá? Tá gravando aqui? Vamos lá, Santé. Você acha que eu posso fazer nessa outra câmera aqui? Não, é só 3 linhas. Contra as reformas. Diferente eu não posso dizer, né? Vai ficar estranho, né? Na tal da antropologia, já que a perspectiva é distinto, né?